Meu nome é Ângela Maria Rocha, nasci em Ribeirão Preto, 4 de abril de 1947. Olha, em Porto Alegre, eu fui presa no começo de agosto. Eu lembro que eu tinha isso anotado em algum lugar, agosto de 71. Eu acho que foi mais ou menos um mês. E aí depois me remeteram de avião, algemada assim no avião. Eu sozinha não, estava uma tropa de gente que estava presa lá. Estava a Fanny, as duas filhas da Fanny, o Ivan Seixas também. E, paradoxalmente, um amigo meu de Ribeirão Preto, que era meu vizinho, muito amigo, que era do teatro e não sei o que lá. Nós olhamos um para o outro, né? Ele me viu, eu estava acabada, eu perdi muito peso, porque eu não fiquei presa lá em cela, eu fiquei no prédio do Palácio da Polícia, separada de todo o pessoal de Porto Alegre que estava preso. Fiquei numa sala que era um escritório lá, uma cama dessas de campanha, coisa do tipo, e uma escrivaninha, essas coisas assim. E eu não tinha onde ficar, eu ficava deitada lá e comer, nem sei, eu não conseguia comer. E aquele Palácio da Polícia, na parte de baixo, tinha os presos comuns, que eles prendem durante a noite, etc, etc, e também torturam, né? Então, é um clima meio pesado. E eu fiquei assim, achei que eu estava ficando assim, completamente despirocada. Ali eu não conseguia comer também, né? Meu cabelo estava caindo também. E me surpreendeu foi ter, de repente, chegaram o delegado, que é o Pedro Selig, né? E tinha um outro que era agora me esqueci o nome dele, que usava a bota de coturno e tal, mas não, roupa civil, né? De repente ela aparece lá com a filha e o filho. E eu fiquei assim, perplexa, né? Assim, à noite, de repente, a mocinha, né? Uns 14 anos, coisa do tipo, e um garoto de uns 6, 7 anos, tudo. Eu fiquei assim, tão chocada com aquilo. Eu falei, gente, mas o que é esse cara? Não pode. Traz os filhos aqui para ver as pessoas assim, nessa situação. Eu falo assim, gente, eu estou ficando maluca com isso, né? Foi assim, dessa chegada imediata. E enfim, aí lá pelas tantas, nesse avião, né, eu estou torcendo para o avião cair. Eu ia chegar para o BAN, né? Aí cheguei no BAN. Sim, mas o caminho era esse. Já ia para o BAN, né? Aí fui para o BAN, onde fiquei conhecendo o Ustra. Na UBAN eu não conseguia dormir, não conseguia comer. Eu perdi uns 10 quilos. E o Ustra uma vez lá, desceu lá na cela para saber por que eu não dormia. Eu falei, realmente é punk, né? Eu falei assim, por causa das pessoas, o barulho da tortura, né? Falei para ele, assim, eu vou arrumar um radinho portátil para você. Não arrumou. Mas eu fiquei assim, perplexo. Falei, gente... Porque tem as celas da UBAN, né, tinha uma mureta assim, entre as celas assim. Isso daí eu estou contando para vocês porque está no assunto. Eu reagi, digamos assim, eu fiquei muito, muito mal, né, nessa história toda.
Eu mordi a mão de um torturador. Aí eu me dei conta, eu estou com a roupa do corpo todo esse tempo. Eu não estava sem mala, sem roupa nem nada, estava com a roupa do corpo, né? Uma coisa muito... Dali foi pro DOPS, sozinha, fiquei sozinha no DOPS, aí começou a pingar, aí começou o pessoal da Ação Popular, né? Da AP. Fiquei um tempo lá e eu fui acho que em dezembro de 71, eu acho que foi final de dezembro, finalzinho de dezembro que eu fui pro Tiradentes. Aí no Tiradentes eu estava completamente enlouquecida, porque lá no UBAN, em todos os lugares tem a campainha, se ouve uma campainha, vem alguém que pega alguém, toda essa história. Eu estava assim, completamente assim, hipersensível a qualquer coisa, né? E lá no próprio Tiradentes, né? Porque eles realmente pegavam para levar para outro interrogatório, para fazer alguma conferência, coisa do tipo. Não, ninguém. Olha, nem sei quem me recebeu. Me colocaram lá numa cela menor, até me puseram de uma outra organização também que era da frente, né? Tinha uma moça lá, o marido estava lá. Mas eu fiquei lá, né? Então mesmo tinha gente da minha organização também, que eu não conhecia pessoalmente. Não, aqui as meninas assim, aí ficou todo mundo assim muito preocupado, de me ver assim naquele estado assim, batida demais, meio lelé da cuca, meio lerda, tudo, né? E eu muito assustada, qualquer coisa assim, como eu bati o queixo, eu não conseguia nem falar, eu começava até meio. Eu não tinha o que falar também, porque as pessoas passaram lá tudo por coisas assim, dessa ordem. E ao mesmo tempo eu estava pensando em outras coisas, né? Estava pensando em outras coisas com relação a... que eu tinha sobrevivido, né, nessa história, né? Mas com a Rita, de repente, né? Porque a Rita é maternal, coisa do tipo, né? Aí eu fiquei contente quando eu estava na UBAN, teve a minha prima, estava com na época eu não era casada com ele, né? Mas ele estava preso, que também era da mesma organização, né? Então ela me viu andando pelo pátio, que eu fiquei sozinha, antes, lá num lugar, deitava um colchão, tal, não sei das quantas, e eu, para interrogatório, eles me chamavam lá para descer, né? E ela me viu andando pelo pátio, então avisou minha mãe. E minha mãe, então, me mandou um canelone para dançar para mim, que ela sabia que a hora que eu olhasse aquele canelone, eu sabia que era a que mandou, né? Que então ela estava sabendo, porque até então eu estava realmente não sabendo o que eles iam fazer comigo, porque volta e meia saíam a equipe tinha que ter uma equipe lá que é a equipe de busca, né? Então os caras assim, meio bem forte, tal, não sei das quantas, então me levavam para Parelhos, lugares aqui em São Paulo, que eu também não conhecia, mas da minha cabeça me levava num prédio tal, principalmente lá na Vila Buarque e tal, não sei o quê. Eu falava, gente, eu achava que os caras queriam me jogar daqui, de lá, coisa do tipo, né? Eu ficava assustada, eu estava querendo que alguém me visse que eu estava presa. Eu falei, ninguém dessa droga sabe meu nome, né? Nem na UBAN eles me chamavam de outro nome também, porque tinha uma outra Ângela e tal, né? Mas sabiam que não era, né? Que eles estavam com esse álbum de fotografia, eles na minha casa e tudo. Então eu achava que os caras iam me jogar, tal, e eu queria ver, eu achei na Vila Buarque, eu falei, legal, até perto da FAO vai ter muito hospital de arquitetura. De fato, um professor meu me viu e me cumprimentou. Aí de repente ele viu com quem eu estava. Aí ele disfarçou e saiu. Posteriormente, passado alguns anos, quando eu saí, etc, ele vai falar assim, eu te vi na situação, eu não falei para ninguém, viu? Eu, quando eu vi, eu achei que bom, era para falar, meu Deus do céu.
A Rita não, a Rita lá pelas tantas, que eles tinham lá tinta, coisa do tipo, chegou com a tinta, né? Aí com papel, aí foi aquela história lá toda tal, né? Ela me apresentou o papel, tudo, a tinta, né? Aí no chão, a gente pôs o papel no chão, tudo, pincel. Aí começamos a estabelecer um diálogo praticamente, né? Que a gente fez. Ela falou da filha, eu não sabia que ela tinha filha, não conhecia tal, não sei o que lá. Ainda mais ela contando, né, um pouco dela, né? Eu não tinha muito o que dizer, né, também. Então foi assim, simplesmente foi quase que uma conversa, né? Como estar junto e tal. Então a gente fez aquele negócio lá que era meio para quase que uma brincadeira, né? Para fazer. Não, lá no Tiradentes, eu fiz um desenho, mas que eu rasguei, que tem aquela história lá que eu rasguei o desenho, tudo, que foi o cara que morreu, né? Eu devo ter feito, sim, eu fiz aquele outro que estava estava no consultório do Bergel, devo ter feito para mais outras pessoas, sim, com certeza, fiz pro cara que tinha sido marido, sim, do Bergel, que era... volta e meia, né, eu demorava para dormir e eu tomava remédio para dormir, né, também. Mas eu ficava tão assim, meio bêbada, né, eu achei até interessante ficar assim, meio zonza, tudo, né. Mas aí o pessoal ficava preocupado, né, não deixavam remédio comigo, né. E aí então, chamavam Bergel, né, para... pretexto, né? Trocavam assuntos, tal, com relação ao presídio, sei lá o quê, né? Política, não sei, também não vem ao caso. Mas no meu caso, como ele chegava, tudo, aí eu, como tinha papel, aí eu peguei, fiz desenho, aquele desenho. Desse eu lembro em especial, porque teve esse evento engraçado, porque eu revi esse desenho, eu reconheci esse desenho e, de repente estava lá, né, com moldura, bonitinho, tudo, né, e eu perguntei, mas o que é aquele desenho, né, é meu, então que eu dei para ele assim, tipo, mas do mesmo modo, né, outras pessoas assim que mandavam coisa, mandavam livro, eventualmente, coisa, aí eu desenhava alguma coisa, pintava, tudo, né, mas... o Alípio em particular, porque o Alípio, vamos dizer, ele resolveu guardar tudo, né? Mas ganhava também colar, as coisas assim, mas a única coisa que eu fazia era assim. Mas eu fiquei muito pouco tempo lá, fiquei acho que uns 4 meses, né? Eu fui para a penitenciária feminina, porque lá elas fazem exame de corpo, a hora que sai, tudo, e a hora que volta também, né? E elas não deixam sair simplesmente, pura e simplesmente, tem que ter a licença da auditoria militar, que já é outra complicação. Então, em alegação que eu não estava legal, tudo, estava medicalizada, tudo, né? Do advogado foi essa. Bom, o meu advogado foi Edival Fiveta, que também foi preso, né? Então, eu não estava muito servida nessa parte. Mas aí eu fiquei lá, né? Junto com as presas comuns. Mas com o privilégio de ser presa política. Aí depois chegou mais uma, que foi a Guiomar. E depois mais outra, que foi a Aninha Burtsin, que depois ainda foi para o Rio de Janeiro. Mas aí nós três, no fim das contas, a gente tinha um relacionamento com as presas comuns. Eu tive mais relacionamento com as presas comuns, porque a Guiomar ela usava uma bengala, né? Porque ela teve um problema na coluna, tudo. E eu não, então tinha pátio, tinha jogo de voleibol, eu ia jogar voleibol com as meninas, aí a Guiomar inventou, não, precisamos de dividir serviço, porque lá é reeducanda, então todo mundo fazia limpeza, dividia, todo mês tinha, cada uma ganhava um lugar para manter limpo, né? E nós não tínhamos isso. Aí a Guiomar achou que tinha oferecer, né? Então ofereceu para limpar a verdura. É difícil, né? Porque a cozinha era feita lá, né? E era nós duas e mais uma presa comum. Que lá pelas anciãs olhava a verdura e falava assim, olha, vamos jogar isso daqui no lixo e pronto, que tá enchendo o saco.
Aquele montanha de verdura. A gente também falava assim, a gente aplaudia, não, tudo bem. E aí a gente conheceu, né? Então, até tinha muita gente. Aí a gente ficou conhecendo muito, assim, das que eram traficantes. Tinha as freiras, né, que era outra coisa. E teve alguns eventos assim interessantes que eu acho, né? Porque lá pelas tantas elas tinham escola, né? Lá tinha que estudar tudo. E tinha uma turma que queria fazer colegial. E tinha professoras. E aí eu sei que lá para as férias, porque tem aqueles exames de madureza, umas coisas assim, né? E aí eu sei que lá pelas tantas tinha um período de férias das professoras, viagem, essas coisas, então elas pararam de dar aula. Eu e a Guiomar, estávamos só nós duas, né? Nós nos oferecemos para dar aula para as meninas. Só que era aula colegial, né? Só que a gente não sabia que elas não davam, as professoras que ficavam de dar aula, era tudo história assim, história, geografia, umas coisas assim bem light, né? Mas a prova tem matemática, tem física, tem umas coisas mais complicadas, né? E a gente dava aula mesmo, né? Aí quando as professoras voltaram de férias, causou porque elas não queriam as professoras, queriam a gente. E aí, conversa vai, conversa vem. Só com o decreto do coordenador das polícias, da polícia não, dos presídios, etc., que é proibido presas darem aula. Então, aí a freira teve o argumento para convencer as ditas cujas e tudo mais, tudo voltou como estava antes. Lá também tinha o seguinte, oficialmente as freiras convidavam assim, professor, um padre da paróquia tal, que ia com os súditos, entre aspas, deles, né, para visitar os presos, porque até na Bíblia diz em algum momento que você tem que visitar os presos. Ia visitar os presos. Não era só esses que iam visitar, tinha muitas visitas dos estudantes de faculdades de direito, que iam lá ver as curiosidades. E então, nessas visitas, né, então eram jovens, era o pessoal que estava já fazendo colegial, coisa desse tipo, ligados à igreja. Então a gente conversava com eles, mas você ficava com eles, eles iam visitar a gente, né? Depois eles chegavam a visitar a gente então ia para uma sala lá, a freira deixava conversar com eles. Deu-se o fato que um dos meninos, que eram uns 3 meninos, um deles acho que despirocou. E o pai dele foi conversar com nós duas, eu e Guiomar, o que nós tínhamos feito que o menino tinha enlouquecido. Nós nem sabíamos que ele tinha enlouquecido. Foi internado, sei lá, qualquer coisa. Mas a gente conversava que eles não sabiam da gente, do geral, generalidade, se vai falar o que para esse povo. E a gente até hoje, a gente se encontra, a gente lembra daquela história lá do pai, das maléficas. Depois o pessoal, né, de faculdade que ia, né? E aí na cela, eu tinha uma cela, a Guiomar tinha outra cela, né? Uma cela assim, pequena. E a minha cela tinha pinturas, tinha desenhos, a gente tinha rádio portátil, a gente tinha vitrola, conseguimos que as presas comuns tivessem também rádio portátil, que foi uma infelicidade, meu Deus, porque a janela ficava do lado do pátio que elas ficavam, os programas que elas ouviam eram mortais. Se arrependimento matasse. Então elas tinham toda a informação. Tinha não sei que lá um radialista que ele pegava e contava todos os crimes, quem foi preso, tal, não sei das quantas. Então ficava todo mundo esperando para saber quem que era, para saber como receber. Não, no Tiradentes mesmo a gente pedia para comprar, para entregar coisas. A família levava tudo. Não, a Guiomar ela fez uns desenhos, fez uns desenhos, tal, quis fazer tudo. O que a gente fez lá, eu continuei desenhando, botei desenho na minha parede, eventualmente eu rasgava desenho, jogava fora, para mudar um pouco, né, das paredes da minha cela, tudo. Mas o que a gente fazia mais, eu também dava para minha mãe para entregar para alguém, tudo. Mas o que a gente mais fez foi que a gente inventou de fazer uma peça de teatro. Porque e a Guiomar conheceu
tinha uma amiga, né, que era de teatro. E ela e o marido, agora me esqueci o nome dela e o nome dele. Ele até, lá pelo Santo Espaço, virou vereador, coisa do tipo, mas eles faziam teatro. E foram lá, tudo porque a gente escreveu, a Guiomar escreveu uma peça, que era uma fábula do La Fontaine, que até tenho aqui, eu tenho que transcrever, datilografar para mandar para a Aninha, porque a Aninha também estava com a gente na época. E aí eu fiquei de mandar para ela, escreveu à mão tudo, né? E era uma fábula do La Fontaine e fala sobre Júpiter e tal, e os bichinhos. E aí, então, eu e a Guiomar enriquecemos isso daí. Ah, sim, mas aí tranquilo, porque aí eu podia dar pincel, tinta, eu pedia para minha mãe, tudo. Aí continuei desenhando e tal, costurando, que eu era prendada. Porque quando eu falei, não sabiam o que fazer comigo, né? Aí botava para fazer cursos de corte e costura no SESC, e no curso não sei das quantas, e tricô e crochê, eu fazia tudo. Me divertia. Eu costurei também na penitenciária, né? Porque como eu não tinha contato com as presas, então eu frequentava muito a oficina de costura da penitenciária, que era para fazer as roupas, porque a gente usava uniforme, esqueci de falar, a gente usava uniforme, um avental, e a roupa de cama também. E aí então eu ia lá na coisa, e aí minha mãe trazia pano, coisa do tipo, eu falei, vou fazer uma sopa para mim, para quando sair tudo, né? Bem fora de moda, né? Tanto tempo depois. Não distribuía para ninguém, eu nem distribuía, aquilo lá ficava parte do meu acervo. De vez em quando pouca coisa eu mantive, né? Ou porque não me interessava, ou porque ocupava espaço. Não me lembro de ter dado assim. Não. Eu acho pessoal assim, eu acho assim, mais uma tralha para ter que guardar tudo. Quer dizer, as pessoas estavam careca de me conhecer e tudo mais. Mas a ordem era essa. A ordem fica uma semana inteira, você fica dentro da cela, sem sair da cela. Com um avental, com tipo uma camisola, uma coisa do tipo. E as funcionárias levam a comida para você. E aí, então, você fica assim, uma solidão. Eu tinha o quê? O radinho portátil, né? Que também tem seus limites. Então você não tem muito o que inventar, porque você não tem nada para fazer. Não tem um lápis, nada. Tédio muito grande. Então tinha taco no chão, eu ficava descobrindo paisagens nos tacos. Aí lá pelas tantas eu consegui lá um pouco de tinta, coisa do tipo. Falei assim, olha, pelo amor de Deus, né? Aí eu fiz esse desenho, que eu falei assim, bom, eu aqui sozinha, eu com a cama, o armário aqui, o chuveiro, quer dizer, eu estou muito limitada, né? E aí a funcionária chegava e pegava comigo. Aí eu peguei e falei assim, bom, mas também não vão chegar, vão invadir meu espaço, isso é meu espaço. Aí tinha um barbante lá, que veio um monte de coisa, um puta rolo de barbante. Aí eu peguei e fiz assim, comecei a fazer feito uma teia, assim, para elas terem que não chegar perto, elas tinham que chegar, mesmo me conhecendo, tudo mais, elas chegavam assim, para entregar o prato de comida, né? Para não vem que não tem, né? Uma coisa assim, meio de marcar um espaço, já que é um espaço tão restrito, né? Mas foi uma semana esse negócio, lá com o radinho e tudo. Então surgiu essa figura para eu me sentir um pouquinho acompanhada, né? Mas foi isso. Então, de desenho que eu fiz, depois eu continuei fazendo alguma coisa lá. Comecei a fazer macrobiótica, comecei a cozinhar, então eu fui inventando coisas, né? Nossa, Cili, impressionante. Eu fiquei com a biblioteca do povo, mas dava para ler, olha, tinha bastante coisa, né? Tinha televisão também. Aí depois começou a entrar gente, primeiro veio esse pessoal que veio do Partidão, veio 3 meninas de uma das meninas que chegou, era do Partidão,
Ela era carioca, mas ela era pianista, ela tocava piano. Aí a gente descia, ia lá onde era a capela, o salão de festa, coisa do tipo. Ela tocava piano e tinha uma flauta, eu tocava flauta também. E a gente se divertia do jeito que dava. É muita coisa, tem muita informação. Depois uma senhora já, né, de origem alemã, tudo, que esteve lá pelas tantas. E, enfim, foi poucas pessoas que passaram lá, que ficavam nesse coletivo, né? A gente se encontrava lá, mas também tinha a opção de ir para a própria cela, né? Mas foi pouquíssimo, a Guiomar fez pouquíssimo desenho. E ela, como é médica, né? Então a Guiomar fazia assim, não era abstrato, eram tipo células, coisas dessa ordem, né? Imagens que ela, vamos dizer, por onde ela navegava, né? Mas enfim, é essa.